Olá, futura engenheira! Seja bem-vinda! Eu sou Cibele e eu tô aqui para ajudar você a alcançar o seu primeiro emprego. Hoje, uma aula super top que eu quero conversar com você é a respeito de planejamento e como isso vai ter um impacto bem importante no comecinho da sua carreira profissional. E eu te digo, até agora também, isso vai ter um impacto realmente muito importante na hora que você for alcançar o seu primeiro emprego. Vem comigo? Então vamos lá. Toda vez que a gente fala sobre planejamento, muitas coisas acabam acontecendo aí na sua mente. Você fala, bom, planejamento pode ser o que eu vou fazer na semana que vem, planejamento pode ser da viagem que você vai fazer, planejamento dos trabalhos que você vai precisar entregar na faculdade. Quantas coisas a gente planeja na nossa vida, concorda? E muitas vezes a gente não se dá conta do quanto a gente usa o planejamento. Na verdade, a gente passa a ficar assim muito acostumado, é muito automático pra gente. Mas a gente precisa lembrar que o planejamento também é aplicado em diferentes formas. Quando se trata em vida profissional, vida corporativa, o planejamento ele é bem visualizado, assim, a galera realmente olha bastante sobre o planejamento. Por quê? Porque para você poder executar um bom projeto, para você poder executar uma boa reunião, para você poder transmitir as suas ideias, tudo isso você precisa de planejamento. Então, uma boa forma de você ser uma pessoa bem organizada, conseguir planejar bem, isso tem um impacto direto na forma com que você também se comunica. Então vamos lá, quando você está, por exemplo, trabalhando dentro de uma empresa e você tem um determinado projeto para entregar, você pode ser, digamos que você seja o líder desse projeto, ok? Então você vai ser a pessoa que está sendo responsável para reportar, ou seja, para você dizer qual é o status desse projeto, o que está acontecendo de positivo, potenciais problemas, tudo isso para o seu chefe, que está acima. E aí a gente segue na organização, mas vamos parar ali, tá bom? Então, digamos que você está aqui, ó, com uma galera aqui junto que você precisa coordenar todas essas informações. E quando eu falo de projeto, não significa que seja, por exemplo, só na indústria automobilística, igual no meu caso, por exemplo. Pode ser que você tenha um projeto para poder fazer o desenvolvimento de uma casa, de um prédio, de uma ponte, por exemplo, se você trabalha na engenharia civil. Pode ser um projeto relacionado a desenvolver um determinado alimento que seja focado em crianças, por exemplo, se você faz engenharia de alimentos. Só um exemplo. Então perceba, projeto, quando eu estou dizendo aqui, ele pode ser de qualquer área, tá bom? O importante é você entender a estrutura do que eu estou te dizendo. Então vamos lá. Você tem essa estrutura de planejamento. Então, quando você tem um projeto, você precisa estar prestando atenção em datas, você precisa prestar atenção também nas habilidades dos seus colegas de trabalho. Vão ter alguns que vão ser mais rápidos de entregar informação, outros vão demorar um pouquinho mais, porque às vezes precisa de outras pessoas também para conseguir tá transformando todos esses resultados e te passar a informação. Então, olha só, planejamento, quando você olha de cima, é você conseguir perceber as oportunidades, você conseguir perceber os potenciais problemas que vão aparecer, você conseguir perceber como é que você vai reagir para conter atrasos futuros, né, que pode ser que aconteça. Como é que você vai reagir para poder estar realmente envolvendo todo mundo nessa causa, para realmente colocar esse sucesso nesse projeto? Tudo isso faz parte também de planejamento. E muitas vezes ninguém te explica como é que funciona. Você vai prestar atenção sobre planejamento quando você já está lá vivendo, trabalhando, e você vai, você começa a observar outras pessoas, você começa a observar seu chefe, você começa a observar a organização que você tá, e aí você vai aprendendo mais sobre planejamento. Então a minha proposta aqui é começar a te mostrar como que você pode começar a se habituar para você ter essa mentalidade de planejamento, que é extremamente importante. E isso faz
é você ter um diferencial quando você está trabalhando. Porque quando você é uma pessoa que você tem um bom planejamento, quando você lida bem nesse tipo de situação, pode ter certeza que outras pessoas vão te observar e vão olhar e falar assim, poxa, ela tá lidando bem com isso. Ela maneja bem. Então você sim começa a ser destaque nesse tipo de situação. Então, como é que você pode aplicar o planejamento agora que você já está na faculdade, você ainda não está na sua vida corporativa, não começou a sua vida profissional ainda, mas você pode começar a desenvolver essa habilidade de planejamento. Então, olha só, você provavelmente tem trabalhos para entregar na sua faculdade, concorda? Todo mundo tem. Tem alguns trabalhos que você vai ter que fazer em grupo, concorda? Então, por que você não se dispõe, vamos dizer assim, você não tem um desafio com você mesma de você ser o líder desse trabalho, por exemplo? Por que eu tô falando isso? Para você testar suas habilidades, para você poder testar qual é o tipo de situação, como é que você se sente, como é que você sai. Então, por exemplo, se tem um determinado trabalho, tenta reunir os seus colegas e falar assim, galera, eles não precisam saber, entendeu? Eles não precisam saber que você está querendo ser líder do negócio ou que você está testando você mesma. Você não precisa comunicar isso para eles, mas você pode falar assim, galera, eu estava pensando de organizar aqui as coisas pra gente. Olha, vou criar uma pastinha aqui, por exemplo, no Google Drive. Então, quem terminar toda a sua parte, coloca lá. Se quiser, eu dou uma revisada. Puxa a responsabilidade para você. É óbvio que você vai ter mais trabalho? Claro que sim, porque você está puxando a responsabilidade para você. Mas isso é uma alternativa. Você não precisa fazer isso sempre, mas é uma alternativa para você olhar. 1. Como você se sente? 2. Quais são os potenciais problemas que você encontra? Como é que você lida com os seus colegas da faculdade para você poder resolver algum problema? Sei lá, não conseguiu imprimir, ou tá faltando um pedaço do trabalho, quem vai fazer? Ou, olha, tal pessoa tá ocupada fazendo uma parte X, então vamos dar uma parte a mais para outra pessoa aqui fazer, para poder, no final das contas, ter o projeto pronto. Então, olha só, essa proposta que eu tô fazendo aqui para você, eu entendo que quando a gente tá na faculdade, o que a gente menos quer é ter mais trabalho, eu sei disso. Mas é por isso que eu tô te dizendo que, assim, não faça sempre, mas faça. Acostuma você puxar a responsabilidade para que você possa se conhecer. Essa ideia que eu te dei agora, ela é só uma das milhões de formas que a gente tem de usar o planejamento. Quando você passa a ser uma pessoa que tem maior conhecimento sobre planejamento, olha só, sua vida acadêmica ela vai ficar bem melhor. Agora eu vou te explicar um pouquinho como é que você pode aplicar o planejamento na sua própria vida sem que você coloque os seus colegas. Por exemplo, você é uma pessoa que planeja bem? Olha só, você tem as suas provas para você fazer, sei lá, daqui 2 meses. Você já está planejando qual é a forma do seu estudo? Mas assim, de forma consciente. Você está planejando a sua semana? Você está planejando o que você vai fazer amanhã? Eu não quero que você tenha a sensação de que assim, nossa, Sibeli, eu não quero ficar pensando em cada minuto do que eu vou fazer. Eu não vou ter espontaneidade, não vou ter nada disso. Não. O que eu quero é que você comece a ter o mindset, que você comece a ter realmente o pensamento de uma pessoa de sucesso. Então, pessoas de sucesso planejam. Pessoas de sucesso se preocupam, criam planos, alternativas, soluções. Olha só, nós engenheiras, né, somos pessoas que resolvemos problemas, certo? Vou colocar de uma forma muito simplista. O que o engenheiro faz? Tem um problema, identifica o problema, cria a solução, planeja a execução, executa e se tudo der certo, resolveu o problema e acabou assim. Isso de uma forma muito, muito, muito simplista, tá bom? De novo, independente da engenharia, tá bom? A gente realmente resolve o problema, a gente faz a vida das pessoas melhor. Então, olha só. Quando a gente pensa em planejamento, precisa pensar que
quando você aplica o planejamento na sua vida, seja ele para você organizar o seu dia, para você planejar a semana que vem, para você planejar quando você vai tirar férias, você planejar melhor as suas férias, quando você planeja, por exemplo, eu vou estudar essa matéria primeiro e depois a outra. Tudo isso são formas de planejamento e que você vai usar sim na sua vida profissional. Por isso que eu estou falando tanto de planejamento, para que você comece de forma literalmente, de forma consciente, prestar atenção do quanto é importante o planejamento. Não é só falar, tá bom, Cibele, já entendi, deixar uma coisinha aqui organizada, planejar e tá tudo certo. Não. Planejamento, ele é literalmente, igual eu falei antes, ele é extremamente importante. Muitas pessoas não falam sobre isso. Muitos líderes sim desenvolvem participam de workshops, participam de cursos para você aprender mais sobre planejamento. Existem várias ferramentas que é justamente para você identificar fases de um determinado projeto, planejar melhor cada ação, você ter noção de quanto tempo demora cada atividade a ser executada. Tudo isso faz parte de um planejamento. Quer ver um exemplo super besta? Quando você vai fazer um bolo, se é que você já fez, mas eu acho que sim. Quando você vai fazer um bolo, você também se planeja. Sabe como? Você primeiro pega a receita, você pega os aparelhos lá que você precisa, batedeira, você pega os ingredientes. Se você não tem o ingrediente, você vai ter que ir no mercado comprar. Isso é planejamento, só que a gente faz, como eu falei antes, muito automático. Então, agora você está tendo a chance, literalmente, de fazer isso de forma mais aqui, agora. Olha a sua vida, olha o que você pode fazer amanhã, olha o que você vai fazer na semana que vem e olha o que você vai fazer no mês que vem. Quando você começar a prestar atenção, você vai ter a chance de se conhecer melhor, você vai ter a chance de entender quanto tempo mais ou menos você leva para executar essa atividade, você vai ter uma noção do que você gosta de fazer, do que você faz porque precisa fazer. Todas essas coisas faz parte da nossa vida e é assim. Mas as pessoas que têm mais sucesso são aquelas que conseguem realmente planejar melhor, inclusive a sua vida financeira. É isso mesmo. Quem tem um planejamento bem legal de vida financeira tem uma vida também mais tranquila. Por exemplo, você está investindo? Você já aprendeu a investir ou não? Você tem alguma ideia sobre isso ou não? Isso pode ser também um tema para você estudar, por exemplo. Então, veja como o planejamento ele faz parte da nossa vida, não tem como a gente fugir. O que eu quero é que você seja sim e atinja muito sucesso. É por isso que eu tô aqui batendo em cima da tecla. Aproveita o tempo que você está na faculdade para você desenvolver o máximo que você puder na questão de ficar confortável em assumir responsabilidade, em você ficar confortável em se conhecer. Porque quando você estiver numa entrevista, você pode falar sobre planejamento de uma forma com mais propriedade, porque você está vivendo isso, entendeu? Então, quando você estiver lá, por exemplo, né, no meio da entrevista, um dos pontos que você pode falar a respeito de você mesma é que você tem uma boa execução no planejamento das atividades. Você consegue identificar quais atividades são mais importantes, que outras atividades demandam menos atenção naquele momento. Isso é parte do planejamento. Então, quando eu vou falar assim, olha, o que você tem que fazer amanhã? Bom, amanhã eu tenho que entregar tal trabalho, amanhã eu tenho que ir no dentista, amanhã eu tenho que fazer isso. Tenta separar por ordem de prioridade. Eu sei que tem muita coisa que eu falei aqui, por exemplo, essa agora, parece muito simples, mas quando você começa a realmente colocar em prática, você vai perceber como às vezes você vai encontrar desafios, né? Você fala assim, caramba, eu tinha pensado, né? Eu acreditava que isso daqui era muito simples, era muito facinho, ia ser aqui rapidinho e não foi. Então você começa a ter mais noção das coisas que elas estão fora um pouco do seu controle, porque não é tudo que tá.
E as coisas que não estão no seu controle, às vezes um trânsito que você pegou, às vezes o dentista te ligou e desmarcou, coisas que você não controlava, você consegue aprender a manejar melhor. Você começa a ter mais flexibilidade. Fala assim, bom, já que o dentista desmarcou, então eu vou aproveitar essa 1 hora ou 2 horas que eu tinha deixado separado para eu poder investir em algum assunto que seja bom para mim, que seja novo. Em vez de a gente ficar ali só aproveitando o Instagram e o TikTok e tudo isso, ficar ali gastando um pouquinho de tempo, por que você não usa essas 2 horas que você estaria no dentista para poder fazer alguma coisa que seja realmente focada na sua carreira profissional? Ler um artigo diferente, descobrir aí algum assunto que você não tinha visto ainda que é relacionado à sua profissão, né? No caso de engenharia civil, por exemplo, deixa eu entender um pouco mais aonde que vai ser usado a questão de concreto armado, por exemplo. Quais são as aplicabilidades disso daí? Entende? Essas 2 horas que teoricamente você estaria lá, agora estão livres. E aí? O que é que você faz quando você tem um tempo livre? O que é que você vai fazer para o seu próprio desenvolvimento? Então, olha quanta coisa eu te falei aqui. Tudo isso relacionado com planejamento. Então, eu espero muito que você realmente perceba do quanto é importante, do quanto você realmente precisa começar a prestar atenção e dar um pouco mais de valor para o planejamento, que às vezes a gente banaliza, às vezes a gente fala assim, não precisa ficar pensando toda hora nisso. Precisa porque ele vai te ajudar muito lá na frente, muito, muito, muito mesmo. E não deixe de você superar, não deixe de você testar os seus próprios desafios quando você se colocar à frente em uma determinada atividade na faculdade. Puxa essa responsabilidade para você. Puxa você testar. Não existe melhor lugar para você poder testar, para você desenvolver, para você evoluir do que o campo de batalha. O que é o campo de batalha? A prática. Então, eu tô falando aqui tudo isso com você a respeito de planejamento e porque foram coisas que eu vivenciei e vivencio. Quando você tem uma reunião para atender, quando você precisa preparar um determinado material para poder apresentar para a diretoria, você precisa ter um planejamento do que você vai dizer, como você vai dizer e qual é o objetivo que você vai alcançar com tudo isso que você está explicando. Porque outra coisa é o seguinte: quando você vai fazer uma apresentação na faculdade, não é só você mostrar para o professor, por exemplo, que você entendeu. Esse é o objetivo, vamos dizer assim, é o objetivo número 2, eu diria. O primeiro objetivo é você ter consciência daquilo que você aprendeu. E você vai transmitir isso para o seu professor, que está te avaliando, e para os seus colegas. Quando você faz uma apresentação bacana, quando você mostra que você está com propriedade nisso, a receptividade dos seus amigos e do seu professor vai ser muito maior. Como é que você consegue isso? Se planejando. O que é que você vai falar, como você vai falar, apresentando. Então, por isso que eu falo, o campo de batalha, você literalmente praticar, é o melhor lugar para você evoluir. Então, não perde essas oportunidades, sabe? Às vezes, você vai fazer uma apresentação e ela não vai ser tão bacana. Às vezes, você saiu correndo lá para fazer o trabalho e vai. E vai que dá, entendeu? Isso também acontece na vida corporativa. Às vezes você tem que dar prioridade numa determinada apresentação e talvez dar um pouco menos na outra. Por quê? Porque você tem um único tempo. E isso também é planejamento. Porque olha só, eu dei mais atenção para a atividade A, menos atenção para a atividade B, porque eu entendo que para o projeto é melhor a minha dedicação na apresentação A do que na apresentação B. Entendeu? Caso você não possa dar atividade B para que seja executada por outra pessoa, caso tenha que ser você, que às vezes acontece, você tem que entender que faz parte do planejamento de você conseguir observar o que de fato importa. Porque às vezes você fala assim, cara, eu tenho essas 2 apresentações. E se você calcular mal, se você planejar mal, você vai acabar colocando mais energia, colocando mais
tempo numa atividade que ela não é assim tão prioridade igual a outra. Ela não vai ter um efeito no projeto tão importante como se você tivesse feito a atividade A. Entendeu o que eu quero dizer? Isso é prática. Então, vai praticando na faculdade. Vai olhando e fala assim, cara, como é que eu vou classificar melhor? Como é que eu vou planejar melhor a minha semana? E analisa. Chega na sexta-feira e olha para trás e fala assim, o que eu fiz de bacana essa semana? Que o planejamento foi bacana? Que foi bom? O que eu fiz que eu acho que eu poderia ter planejado melhor? Porque quando você começa a praticar isso, você vai ver os seus desafios, você vai literalmente se conhecer mais. É por isso que é importante. Não deixa de você colocar em prática, não deixa de você chegar e chamar o seu grupinho e falar assim, deixa eu colocar isso daqui em ordem, sabe? Se exponha. Quando você, é óbvio que é difícil, né? Mas é aquilo que eu tô falando. O único lugar de você evoluir é no campo de batalha. Então, se você tem timidez, por exemplo, na hora de você se apresentar, olha aí uma oportunidade bacana para você começar aos poucos tentar evoluir, né? A gente só atinge a perfeição, a gente só atinge a melhor execução possível com prática. Lembra do exemplo de dirigir? É a mesma coisa. Então, quanto mais você praticar o planejamento, seja ele em diferentes áreas, né? Nos seus estudos, nas suas atividades que você precisa fazer, no planejamento das suas férias, igual eu falei antes. Eu tô dando exemplos diversos de planejamento para você. Planejamento financeiro, do que você tá querendo guardar um dinheirinho, às vezes você faz um trabalho extra para você poder ter um dinheirinho a mais. Tô dando exemplos de planejamento que são aplicados em diversas áreas na nossa vida. E eu posso te garantir que muitas dessas coisas que eu tô te falando aqui, eu queria que tivessem me falado lá atrás. Porque quando você começa a ter essa prática de lidar com planejamento, ou seja, a palavra planejamento, ela já não soa chata na sua memória, ela já não soa chata na sua cabeça, fica tudo mais fácil. Você passa aí para a sua vida corporativa de uma maneira mais organizada, com certeza, e você começa a enxergar as atividades que você precisa fazer como algo muito natural. Então, agora eu vou ler os e-mails, depois eu vou ter que ir para tal reunião, ou eu vou ter que falar com tal colega. Essas atividades que no começo vão ser novas para você, você vai conseguir lidar melhor com elas. Você vai traduzir para... Vou ter que fazer uma reunião com o meu colega da faculdade para resolver esse problema. Depois eu vou ter que entregar um trabalho na semana que vem, então eu vou ter que estudar para ele. Vou ter que fazer outro trabalho da faculdade, então eu vou ter que me reunir com outro colega que é de outra matéria. Entendeu? O universo tá diferente, faculdade e corporativo, mas assim, a identificação de algumas atividades é meio que parecida. Então, o que é mais prioridade nesse momento? É eu estudar minha prova de cálculo ou é para estudar sobre a prova de sociologia, por exemplo? Só um exemplo. Entendeu o que eu quero dizer? Não tô colocando sociologia menos, tá? Não é isso, não. O que eu tô querendo dizer é assim, qual que você vai fazer primeiro? Qual demanda mais tempo? Qual demanda mais energia para você colocar ali para tentar solucionar esse problema? É isso que eu quero dizer, parte do planejamento. Muito bem, falei bastante sobre planejamento. Então eu espero muito que você perceba que isso tem um impacto muito grande na sua vida e vai ter um impacto na sua vida corporativa. Tudo isso que eu te expliquei tem um diferencial na hora que você estiver lá fazendo a sua entrevista, na hora que você estiver conversando com a pessoa responsável de um determinado time, você vai conseguir se vender melhor. Como assim se vender, Cibele? Você vai conseguir mostrar melhor essa habilidade porque você realmente praticou. Óbvio que na vida corporativa é um pouco diferente, sim, cada universo tem as suas peculiaridades, mas assim, você consegue falar com mais propriedade, tá bom? Tô só repetindo porque é extremamente importante. Eu quero muito que você entenda que você precisa praticar. Não deixa de praticar. Se precisar de ajuda, me avisa, me escreve, manda uma DM, manda um e-mail, fala que eu te ajudo.
tenta ver onde é que você erra, tenta ver onde é que você tem mais dificuldade. Tenta realmente analisar o que é que você pode fazer para solucionar tais problemas. Se o meu colega X, eu sei que ele demora um pouco mais para me responder, então eu vou cobrar ele 2 dias antes. Eu tenho certeza que eu posso falar com o colega Y, que ele é ali, show de bola, rapidão, já resolve tudo. Começa a observar o perfil dos seus colegas, começa a observar como você, gestora dessa atividade, líder dessa atividade, vai conseguir usar a qualidade dos seus colegas para executar de forma muito eficiente essa atividade da faculdade. Olha só. Então, desafio feito. Eu quero ver qual é a atividade que você vai fazer junto com os seus colegas. E depois você me conta quais são as dificuldades que você enfrentou, como é que você resolveu esses problemas e como é que foi no final de tudo. Me conta depois dessa experiência. O desafio está lançado. Olha só, joguei aí para você. Te expliquei um montão de coisa. Existem ferramentas para você identificar quais são as melhores formas de você classificar as coisas, quais são as ferramentas que você vai estar utilizando para você fazer cálculo de tempo. Tudo isso existe e ferramentas assim bem fundamentadas, que elas são bem focadas num determinado projeto. Existe toda uma construção visual também, tudo isso, mas isso é um tema muito específico, muito profundo da vida corporativa, então você pode ter certeza que a gente vai falar sobre isso bem lá na frente. Agora eu trouxe assim o conceito básico que você vai conseguir aplicar e que você vai conseguir visualizar. Ficou curiosa a respeito de ferramentas de planejamento? Coloca no Google para você ver. Existem um monte de tipos de ferramentas, nomes completamente diferentes. Tem umas que você vai analisar o prazo final do projeto, aí você vai do final para o começo, então vamos dizer assim, você faz o caminho inverso. Existem outras que faz a respeito de custo, junto, cultura, filosofia do projeto, filosofia da empresa, quantos times estão envolvidos, tem um monte de ferramentas super bacana. Então assim, o sucesso de um determinado projeto, ele também depende muito do tipo de planejamento que a gente tem. Então, já te dei um desafio, já te expliquei a importância dessa habilidade que a gente precisa desenvolver e pode ter certeza que todos nós temos que evoluir isso. É diário, você vai ficando assim mais experiente em algumas coisas? Claro que sim, você já tem mais noção, mas pode ter certeza, planejamento faz parte da nossa vida. Então não é uma coisa assim que você aprendeu e deixa pra lá. A gente vai evoluindo. Então só no campo de batalha que a gente realmente consegue evoluir. Lembra disso, tá bom? Eu quero muito que você faça esse desafio, eu quero muito que você me conte também. Então eu espero muito que você tenha gostado. Gostou dessa aula? Compartilha aí com a sua amiga, compartilha com uma outra futura engenheira que vai se beneficiar disso, porque afinal de contas, quando uma ajuda a outra, nós, mulheres engenheiras, temos um sucesso brilhante pela frente. A gente vai ajudando umas às outras. Então, gostou? Compartilha, salva. Coloca aí esse conteúdo para frente. Bora caminhar juntas, que eu acho que a gente fica assim muito mais feliz, tá bom? Te vejo na próxima aula. Aproveita, depois você comenta aí que eu quero ver o seu desafio, tá bom? Beijo, tchau!